Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, Melise, né? Som de Z. Tá me ouvindo bem? Esperar um pouquinho, uns minutinhos, as pessoas entrarem na nossa live de segundo semestre. Hoje com uma temática de franquias, que é um tema que eu acho muito interessante. Temos muitos fãs acompanhando a nossa live. Lembrando que a gente atualizou os rankings, né, da advocacia, que tem a presença feminina. Eu deixei nos destaques aqui do Mulheres na PI, mas também a gente vai fazer um post depois com os dados atualizados. Cadê a nossa entrevistada de hoje? Oi, Alex, tudo bem? Esperando um pouquinho para ver se a nossa... Ah, ela já tá online? Não apareceu aqui para mim. Oi, Thaís. Que não tava aparecendo você. Já vou te colocar para dentro. Boa noite, todo mundo. Olá! Tudo bem, Tudo Ana? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, que bom que deu certo. A gente tá conseguindo ter esse primeiro contato inicial, né? A gente falou um pouquinho ali no WhatsApp, tentando alinhar alguns projetos. É verdade, que legal. Fiquei muito feliz com o convite e que bom que deram bons frutos, né? O projeto ficou suspenso por enquanto, mas que bom que a gente conseguiu ter esse bate-papo, essa live. Fiquei muito contente. Não, teremos projetos futuros, sim. O que a gente falou inicialmente não deu, mas tenho certeza que outros virão. Com certeza. Queria super te agradecer a disponibilidade, né, de tempo. Dá para ver que você é uma pessoa super ocupada, vários projetos girando ao mesmo tempo. Também estou super curiosa para saber. Todo mundo, hoje o tempo é demais, né? Não tem quem não tá correndo, né? Uhum. Sim, inclusive as nossas conversas eram bem espaçadas, assim, as respostas e tal, por conta disso também, né, de ambas as agendas super corridas. É Mas, verdade. Thaís, como que a gente pronuncia seu sobrenome? Thaís Dartibali Faria. Dartibali Faria. E é da onde esse sobrenome? É italiano, é de descendência italiana, né? E a gente passou por uma retificação, porque quando a família veio para o Brasil, eles tiraram o D de algumas famílias, né? O apóstrofo ali, o acento. Uhum. E antigamente até a gente utilizava no próprio escritório Artibali, com acento no I. E aí a gente teve que fazer todo um rebranding depois da retificação da cidadania para conseguir tratar como o nome é mesmo, correto, né? Mas eu adorei, eu gostei bastante. Show! Então, a Thaís Dartibali Faria, ela é sócia-diretora da consultoria jurídica Dartibali Faria, né, que é o seu escritório, especializado em inteligência de negócio para varejo e franchising. Ela é mestranda em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e possui especializações pela PUC, FGV e USP. Além de sua atuação no escritório, Thaís é professora do MBA da Unide. Unid, Isso, Unide. consultora em compliance e proteção de dados e árbitra na Câmara Empresarial da BPI. Ela também é sócia de marcas do setor de alimentação, como
de franquias, né, como o Chiquinho Sorvetes, Day of Café, membro do comitê de admissão da Associação Brasileira de Franchising, assim que fala mesmo? Franchise, se a gente for falar americanizado, é franchise. E conselheira da startup social Instituto Tri. Bem-vinda, então, Thaís. São nossas mulheres na PI, que a gente já está completando. Já tem uns 3 anos que a gente faz essa série de entrevistas, que deu depois surgimento ao livro que a gente lançou. E aí agora a gente também está com esse grupo de trabalho, que inclusive eu te mandei o link, né? Que a gente vai ter uma reunião amanhã. Que Bem legal. legal ver o desenvolvimento desse projeto, assim, começou com uma, assim, sem pretensões, sabe? E é justamente essa questão de a gente ver os espaços que lidam com a propriedade intelectual, entretenimento, franchising, né? Mais ocupado por mulheres, e eu acho que quando a gente se conecta e se conhece melhor, isso é mais fácil disso acontecer, e é por isso que eu sempre chamo e quero saber a história de vida das mulheres, né? E até como referência para outras que queiram seguir os mesmos caminhos, né? Com Então a gente. certeza. E parabéns pelo projeto, Ana. Eu fiquei muito contente de fazer parte da sua comunidade. Eu vi que vocês fazem um fomento ali muito interessante. Realmente, né? São poucas mulheres atuando nesses segmentos, nesses mercados, então é extremamente importante a gente se unir, compartilhar, enfim, e colocar isso para frente. Não, parabéns. Uhum. E aí a gente começa, né? Nossa pergunta a gente vai resgatar lá seu começo de estudante, né? Então a gente começa a nossa entrevista assim: qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito? Essa pergunta é muito boa, né? Adorei. Me contaram várias mentiras sobre o direito, né? Mas eu acho que a principal questão que a gente tem que até fazer um trabalho para desmistificar é que o direito ou a profissão de advogado ele só existe para mexer com processos judiciais ou para resolver problemas ou para apagar incêndios, né? Quando lá atrás, no começo da minha carreira, eu percebi que era muito ao contrário disso, né? O direito e a profissão da advocacia, num contexto, ele tem muito mais um propósito de auxiliar na construção de negócios, de participar dessa estratégia, até de prevenir ali o desvio de foco desse negócio, a perda de dinheiro, né? Ter uma atuação muito mais preventiva e estratégica, e isso tem um valor enorme, do que sim só atuar no contencioso, não desmerecendo o contencioso, não desmerecendo quem atua exclusivamente no contencioso, até porque é uma área extremamente importante, mas ela é só uma área e ela não é o foco central do trabalho da advocacia em si, do direito, né? Então, quando eu descobri ali o poder, né, do jurídico sentado na mesa da estratégia, e quanto isso trazia um resultado mensurável ali e objetivo para o negócio, eu falei, nossa, é isso, é sobre isso, não é sobre só concursos, não é só sobre contencioso, não é só sobre demandas, não é só sobre litígio, né? Muito mais é uma contribuição, é um impacto social e no mundo dos negócios muito maior do que as pessoas imaginam. Então, eu acho que a maior mentira é justamente esse mito de que advogado é sinônimo de processo judicial. Uhum, interessante. E você primeiro teve contato com a API ou você primeiro teve contato com a franquia, com a área de franquias? Como é que você começou a trabalhar com essa área? Não, na verdade, eu considero uma história desde dos estágios, né? Inclusive no escritório a gente fomenta muito programas de trainee, programas para captação, para capacitação e tudo mais, porque isso fez toda a diferença na minha carreira, né? Então, eu comecei a estagiar no meu primeiro ano de faculdade, eu estudava em Franca e fui fazer estágios em Ribeirão Preto. Então, eu fazia esse trânsito ali diariamente, era bem sofrido, mas porque realmente o estágio era algo que eu valorizava demais e isso foi uma decisão muito assertiva. No começo da minha faculdade. Então, lá no início, o primeiro contato que eu tive com a prática foi em tributário, né? Foi em tributário.
Gostei muito, inclusive tenho uma especialização pela USP de Ribeirão em tributário, mas quando eu me formei, quando eu comecei de fato a advogar, sempre foi nesse universo empresarial e eu acabei seguindo nele, né, me apaixonando. Eu já sempre julguei que eu tinha uma veia para negócios desde muito nova. Eu gostava de falar de negócios, era um assunto que me interessava. Eu sempre queria estar na roda dos meus tios, do meu pai, enfim, das pessoas Hum. que tinham negócios, né? Então, eu me apaixonei por esse mundo empresarial. O meu primeiro contato foi na área tributária, que envolve o empresarial, é um assunto, é uma área extremamente relevante para as empresas e até hoje, de uma maneira multidisciplinar, eu atuo nela, mas não de uma maneira super especialista, porque no escritório hoje nós temos os especialistas na área. E depois, quando eu comecei a advogar, que aí eu encontrei o universo do empresarial e o subnicho de contratos e propriedade intelectual, né? Que aí entra a questão do franchise e tudo mais, e aí eu me apaixonei demais, principalmente por entender o valor do bem intangível dentro do varejo e do franchise, né? Então, acaba que no final do dia tudo gira em torno do bem intangível ali, marca, que seja propriedade, que seja qualquer tipo de propriedade intelectual, marca, patente, enfim, desenho industrial, o quanto que isso é valioso, o tanto que isso é intangível e ao mesmo tempo valioso para esses tipos de negócio, né? Uhum. E aí foi isso, né? Comecei, me apaixonei, nunca mais saí, não pretendo sair. Que show. E você sentiu dificuldades na época, assim, por ser mulher? Algum obstáculo? Falta de apoio? Nossa, demais, Ana. Me fala você. Depois eu quero saber da sua também, da sua experiência, do seu começo. Mas olha, eu não tenho uma postura vitimista, né? Raramente você vai me ver me colocando numa situação de vítima. Porém, super difícil, por ser muito nichado, um mercado muito pequeno comparado ao que a gente tem hoje de universo de mercado jurídico. A gente sempre vai ter nomes mais antigos, a gente sempre vai ter aquela bolha, né, fechada ali de pessoas que já atuavam, muita presença masculina, né? O direito em si tem Uhum. muita presença masculina, o ambiente masculino, e aí, quando a gente vai para negócios, isso se acentua demais, né? A gente tem visto, o escritório tem 10 anos, eu atuo há quase 14 anos, 13 anos. A gente tem visto isso mudar, porém ainda é um ambiente extremamente masculino. Então, foi super difícil. Primeiro que eu não tive grandes referências ou mentores, né? Nem tinha essa Nossa. cultura na época. Então foi na raça mesmo. Falar de franchise, por exemplo, pouquíssima, inclusive, literatura, se a gente for falar. Você acha pouquíssimos livros sobre o tema no Brasil. Vem muito mais dos Estados Unidos, e tudo mais está muito mais avançado no franchise do que a gente, apesar do Brasil ser hoje uma referência no assunto. Então, eu não tive mentores, eu não tive nem apoio ali básico técnico, né? E encontrei ambientes muito fechados, né? Encontrei ambientes muito fechados, tive que fazer um esforço duplicado para mostrar que eu tinha potencial ou que eu poderia sim atuar nesse mercado e conseguir gerar algum valor nele. E assim, até hoje é complexo, né? Por ser um mercado pequeno, a propriedade intelectual também, você sabe muito bem, são poucos escritórios referências que é referência no Brasil, são poucas associações, são poucas pessoas que acabam girando ali na frente de influência desses mercados. Então, até hoje é difícil. Lógico que nada comparado ao começo de carreira, mas eu julgo que foi extremamente desafiador e foi necessário, Ana, uma resiliência assim imensa, imensa. Então, hoje, quando eu tenho. O meu time é um time que é predominante em mulheres, a gente tem muitas mulheres no time, acho que 80% ou Uhum. 70% do nosso time. Então, assim, uma coisa que eu faço muito, eu faço questão é de motivar para que haja essa resiliência em começo de carreira, né? Por quê?
a gente sente que há uma dificuldade maior de abertura em tudo, né? De aceitação em tudo. Então, como eu passei muito isso na pele, eu faço questão de, até entre aspas, mentorar e de estimular mesmo essas advogadas, essas mulheres a serem resilientes, a realmente terem autoconfiança, acreditarem na visão delas em si, não se deixar influenciar pela visão de outros profissionais, ou enfim, né, não se deixar levar por outros cenários, porque realmente foi necessário muita, muita resiliência. Não foi fácil, não foi fácil. Não sei aí como é que foi para você no começo da sua carreira nesse mercado. Bem, me considero mais advogada do que empresária. Acho que você acabou desenvolvendo bastante também, assim, ambos os lados. Sim, tive bastante dificuldade, principalmente porque eu não sou de São Paulo, né? Eu sou do Sul, sou de Floripa. Então, uma certa resistência, assim, mas não muita, assim. Eu lembro que eu tentei uma época a carreira no Rio e lá senti que tinha um pouco mais de resistência, né, no mercado. Mas é isso, é você fazer as suas conexões, né? E também não só você ser uma pessoa jovem no espaço, mas também jovem de carreira, né? As pessoas são um pouco receosas para confiar em profissionais jovens, né? Eu fiz eu tô fazendo 10 anos de carteira da OAB esse ano. Então, assim, até você realmente consolidar seu nome, tem um pouco essa questão. Mas se a gente encontra, assim, colegas, né, que a gente pode contar, que a gente pode compartilhar, acho que acaba ficando mais leve. E eu vou te confessar que desde que a gente começou o projeto, tem uns 3 anos, né, eu tenho visto, assim, né, tanto que reflete até nos rankings, né, aumentou, assim, muito, né, o número de profissionais, referência. Agora, inclusive, a gente acabou de ter nomeado uma presidente mulher na comissão de propriedade intelectual aqui de São Paulo, né? Então, é Uhum. uma coisa que a gente tem visto realmente, assim, uma dominação do mercado. E não sei a sua visão, mas eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Acho que é um profissional muito detalhista, né? Realmente focado em atender a expectativa do cliente, atender a expectativa de superiores, né? E eu gosto muito do trabalho, vejo muita dedicação, assim, dentro do escritório ou de clientes. Então é uma Uhum. coisa que acho que rapidinho a gente já vai dominar o mundo aí. Eu também acho, né? Eu E a tenho gente vai duas chegar. filhas meninas, então eu tenho, não posso nem pensar diferente disso, né? Sim. Não, com certeza. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres assim, né? Não que a gente faça algum tipo de discriminação, olha, eu vou escolher mulher. Lógico que não, né? A gente vai considerar sempre as competências daquela pessoa, o que ela tem para agregar e o que ela tem para crescer ali e tudo mais. Uhum. Mas a mulher, além dessa questão de ser detalhista, o que, que eu percebo? Ela tem uma sensibilidade e uma inteligência emocional melhor para lidar com a pressão do dia a dia. Então, ela faz uma leitura melhor das situações, às vezes, né? E aí, de novo, não estou generalizando, porque também existem homens com essa habilidade, né? Uhum. Mas normalmente as mulheres têm, já vem de fábrica essa habilidade. Então, elas têm uma leitura melhor das pessoas, ela tem uma leitura melhor da expectativa do outro, do poder de escuta. Então, uma questão que a gente trabalha muito no escritório é o foco no cliente, é óbvio, né? Então, a gente sempre vai trazer uma solução a partir de uma escuta ativa. Então, tem que dar atenção, tem que entender no detalhe. E outro ponto também, além dessa inteligência emocional, de saber se relacionar com o outro, é a questão da objetividade. Por incrível que pareça, né, as pessoas falam, mas a mulher conversa demais, fala demais e tal. As mulheres com que eu trabalho, com que eu já trabalhei, porque eu já trabalhei com muita gente, sempre foram extremamente objetivas, assim. Então, um pensamento sistematizado e objetivo focado na resolução do problema, assim. Então, eu nunca
tive problemas em trabalhar com mulheres, muito pelo contrário, penso da mesma forma. E fico muito feliz com esses projetos e muito mais por você estar me trazendo essa informação. Olha, Thaís, a gente tem visto resultados, a gente tem visto os rankings mudarem, a gente tem visto a visibilidade dessas mulheres mudando através dessas iniciativas. Então, mais uma vez, parabéns, fico muito feliz por fazer parte dessa comunidade. Show! E agora conta um pouco da experiência que você está tendo nas empresas, né, na Chiquinho, que recentemente saiu até no G4, né, tem tido bastante exposição, teve um rebranding, a marca expandiu bastante, a Day Coffee não conheço, se você também puder falar, e outras empresas que você atua, fica super à vontade aí. Tá. Então, na verdade, hoje o escritório assessora um número grande de marcas, e aí eu vou falar primeiro dos nossos clientes, depois das empresas que eu tenho participação. Então, num contexto, a gente tem um contato diário com pequenas, médias e grandes marcas de mercado, e isso é um privilégio gigantesco, assim, né? Por quê? Porque você tem a reflexão e a informação ali na sua mesa, assim, sabe? Eu digo que eu aprendo muito com os meus clientes, com os meus sócios também. É uma oportunidade de viver a estratégia e a operação ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter estrutura para entregar a operação, porque a minha advocacia e a minha consultoria querendo, apesar de estratégica, é uma entrega diária, do dia a dia mesmo, do rodar o negócio. Então, o escritório tem 10 anos, a gente tem clientes de 10 anos. Então, é fazer a roda girar. Então, ao mesmo tempo que você tá ali na operação, na entrega, né? Então, na análise do contrato, sei lá, no prazo judicial, no registro da marca, na oposição. Você está ali na oposição, mas ao mesmo tempo você tem o privilégio de estar na estratégia. E alguns desses meus clientes, eu faço parte do conselho deles. Então, é um puta de um privilégio, assim. Eu aprendo demais e é extremamente dinâmico, né? As pessoas às vezes falam, franquia, por exemplo, né? Uma caixinha, né? Uma lei de 13 artigos. Cara, imagina, é um universo paralelo, é super dinâmico. Se a gente for falar só de regulatório dentro do franchise, como a gente atende vários segmentos, então assim, é extremamente amplo, né? É extremamente dinâmico. Eu falo que a gente não tem nenhum dia que é igual no escritório, desde que eu me entendo por gente ali. E como empresária do setor, isso ficou mais legal ainda, porque eu sou franqueadora e sou multifranqueada. Eu tenho operações das próprias marcas, então, e sou a advogada que faz a consultoria. Eu sou, digo, o time, né? O fato de estar nesses polos me dá uma visão 360 por sentir na pele a dor, tanto do franqueador quanto do franqueado, né? Então, esse desafio de relacionamento, esse desafio de entender a visão do outro, porque é um sistema que é extremamente interdependente, um depende do outro, um não roda sem o outro, na verdade, só que cada um tem um papel e cada um tem um lado, teoricamente, né? Que na verdade todo mundo caminha para o mesmo lado, mas cada um tem um papel ali dentro dessa relação. Então, respondendo a tua pergunta, Ana, é extremamente dinâmico e eu me sinto extremamente privilegiada por poder atuar com essas marcas, tanto com os clientes como com os meus sócios. E o que eu tenho para dizer é que eu aprendo todos os dias, assim, total. A cada reunião, eu aprendo mais sobre os segmentos de cada um e desenhar a estratégia de expansão ou desenhar o melhor caminho ali, a melhor estrutura jurídica para que a gente traga captação de investimento ou proteja a marca ou qualquer cenário é extremamente rico, assim. Que show. E aí eu só vou inverter aqui as nossas perguntas. O que você acha que vai estar, os tipos de franquia que vão estar em alta, né? É um tema que está bem em alta no Brasil, né? Essa questão de franquias. Tendo em vista até um pouco uma crise econômica, né, que a gente tem passado, então é uma alternativa para poder fazer uma escalada de faturamento, né? O que você acha que vai estar em alta nessa área, nesse ano?
Então, até considerando o nosso cenário econômico atual, que não é tão atual, né? Mas considerando o nosso cenário, os desafios que a gente tem hoje no mercado, continua em alta ainda a micro franquia, que são as franquias de baixo investimento em geral, né? Uhum, A gente tem visto uma crescente para as franquias de serviço, que não tem produto envolvido, que não tem estoque envolvido, mais uma vez, pela questão do investimento, pela questão de ser mais fácil, entre aspas, né? De você, menos arriscado de você gerenciar, porque você não tem um investimento significativo em estoque, então micro franquias de uhum, serviço, ou micro franquias de autoatendimento. Então, a gente atende algumas redes, por exemplo, de lavanderias que são autônomas, né? Então, negócios autônomos, que não têm uhum. colaboradores, né? Interessante. É, mais uma vez a questão do custo, a questão da dificuldade com mão de obra, a questão do cenário econômico atual, além das franquias autônomas, né? O que está, como mercadinhos, por exemplo, mercadinhos autônomos, lavanderias Uhum, autônomas, e também, obviamente, o mercado de health, bem-estar, assim, bizarramente, vem crescendo uhum, muito. A gente tem acompanhado isso e é um movimento real que veio para ficar, porque o comportamento de consumo realmente mudou pós-pandemia e a gente sabe muito bem disso. E negócios que têm uma pegada sustentável, né? A gente tem visto, por exemplo, negócios que envolvem moda circular, como por exemplo brechós, enfim, se eu for falar marcas aqui, existem várias redes que já uhum, estão enormes aí dentro do mercado de moda circular, por exemplo, ou de energia limpa, de energia renovável, né? Então, assim, tem uhum, muita coisa legal, mas num contexto geral, a micro franquia continua a crescer, né, mediante o cenário econômico, e as franquias autônomas, com certeza, é uma grande tendência. E assim, nós estamos ainda num momento de validação das franquias autônomas, né? Então, está no boom e agora a gente vai entender como é que vai ser a sustentabilidade dessas redes de franquias autônomas, né? uhum. E quando que é esse momento que a pessoa, o ideal que seria para começar uma franquia, assim, qual que você recomenda? Essa pergunta é muito boa e ela é super necessária. Por quê? O franchise, ele é um sistema e é importante as pessoas entenderem que ele é um canal de expansão. Ele é mais um canal de expansão em um negócio que, teoricamente, já tem que ter uma estrutura, já tem que ter uma validação de mercado, tá? Então, ele não é o fim, ele é o meio, tá? Então, assim como Uhum, o e-commerce é um canal de expansão do negócio, o franchise é um canal de expansão. Os representantes comerciais é um canal de expansão, você abrir várias lojas próprias é um canal de expansão, enfim. Então, o franchise é um canal de expansão. Então, quando eu poderia estruturar o meu negócio para o franchise. Quando eu já tenho um negócio, uma operação validada e que vai bem, que tem um resultado positivo, isso é básico, né? E quando eu tenho minimamente estrutura e dados sobre a minha operação. Então, eu tenho que ter um DRE, que é um demonstrativo de resultado. Eu tenho que saber, numa linha do tempo mínima, eu falo mínima, porque é mínima mesmo, de 2 anos, qual que é o histórico do meu negócio, né? Qual que é a rentabilidade do meu negócio, quais são os pontos fracos do meu negócio. Eu já tenho que ter aprimorado a minha cadeia de suprimentos, se for um negócio de produtos, né? Então, eu preciso ter minimamente uma estrutura de negócio, um modelo que roda, que é rentável e que vem dando certo. E aí eu vou começar a trabalhar ele no franchise para que ele se torne escalável. O uhum, negócio nasce escalável? Não nasce escalável, a gente torna ele escalável. E aí é necessário fazer várias alterações e vários movimentos para que isso aconteça. E não é uma coisa assim, fixa, né? Então, virei uma chave, ele se tornou escalável. A gente vai moldando o negócio ao longo da vida dele e para sempre, né? A gente vai sempre melhorando. Mas uhum, eu tenho que ter minimamente um negócio validado no mercado, aceito pelo consumidor, com bom histórico e com uma estrutura mínima, né? Para abrir esse canal de expansão. E a mesma lógica quando eu vou abrir um e-commerce ou coisa, ou outros canais de expansão. Na minha opinião, até reforçando meu ponto aqui,
é um canal de expansão, então já tem que estar rodando, porém ele é mais complexo porque ele envolve investidores. Então são terceiros investindo na sua marca, colocando dinheiro no seu negócio e apostando em você. Então, diferente de um e-commerce, tem a complexidade de ter um investidor contigo, um parceiro contigo, né? Então, um contrato complexo de relacionamento ali. Interessante. E voltando um pouco para aquelas perguntas iniciais que a gente estava fazendo para saber um pouco mais sobre a sua história, se você pudesse encontrar o seu eu do passado, qual conselho você se daria? Eu já respondi essa pergunta em outros bate-papos, né? Eu gosto bastante dela. Com certeza, eu reforçaria comigo mesma a, a questão de confiar na minha visão, na minha intuição, né? A gente, principalmente quando a gente começa, a gente tenta muito se encaixar na referência do outro, né? Na referência do concorrente. E não que a gente não tenha que fazer um benchmark, que a gente não tenha que ter referências. A gente tem que ter referências, né? Essa modelagem por referência ela é necessária. Mas o problema é que a gente quer se encaixar a qualquer custo. Então a gente sufoca a nossa visão, que às vezes não é o que as outras pessoas estão fazendo, né? Então eu bati muito a cabeça, eu acho, por alguns anos, tentando encaixar a minha estratégia de negócio do escritório, o meu posicionamento, no que o mercado jurídico me dava de referência, sabe? E eu acho que não que a gente perde tempo, porque nem quando a gente erra muito, a gente perde tempo, porque tudo é experiência. Mas eu poderia ter cortado alguns caminhos, ter evitado alguns, né, alguns erros ali, se eu tivesse confiado mais na minha visão. Eu tinha uma preocupação, Ana, olha que engraçado, né? Até esses dias eu estava conversando com a minha sócia, né? Uma das minhas sócias. Eu tinha uma visão que o fato de eu ser também empresária iria confundir a cabeça das pessoas, que eu não seria reconhecida como advogada, como profissional tecnicamente boa por ser empresária. E eu ficava, isso me martelava demais, eu batia muita cabeça em relação, ou seja, tentando me adequar de novo num estereótipo, num molde que o Tipo mercado assim, jurídico. você não foi feliz na advocacia, agora tá. Isso, exatamente. E eu tinha muito essa preocupação, muitíssimo. Muitas vezes eu escondia essas informações, enfim. Ah, olha E as só. pessoas falavam para mim, Thaís, mas é isso que te diferencia como advogada, essa tua visão, essa tua experiência, por que que você não confia na sua visão e traz isso à mesa e tudo mais? E por muito tempo eu tentei me encaixar, né? Hoje eu enxergo que isso é totalmente o nosso diferencial, não só meu, mas também do meu time, que eu tento trazer essa mesma visão para eles, integrativa do mundo dos negócios, né? Então, assim, com certeza o que eu falaria é, Thaís, confia na sua visão, não tente se encaixar no estereótipo do mercado jurídico, e foca no que você tem de diferencial, né? Com certeza. Que show. E quer falar um pouquinho, então, já que a gente entrou no Thaís, advogada, um pouco sobre o seu escritório de advocacia? Quantas pessoas você tem? Quais as áreas que vocês atuam? Bom, vamos lá. Hoje a gente está em quase 50 advogados e consultores especializados. A gente tem isso fora o nosso back-office, né, administrativo, financeiro. Agora a gente está internalizando o marketing, né? A gente nasceu, Ana, muito do direito empresarial, né? Então, o direito empresarial ali aplicado para o mercado de varejo, franchise e tecnologia. E agora, há pouco tempo, alguns anos, a gente vem se estruturando e se consolidando como full service empresarial, né? E eu fico extremamente feliz por isso, porque foi muito difícil chegar nesse momento. Como você bem sabe, a gente depende de bons parceiros, de bons sócios, de bons profissionais para conseguir fazer essa virada, né? Porque eu sou a referência no que eu faço, né? Se eu quero ser full service empresarial e explorar outros mercados, eu preciso ter muito bons profissionais junto comigo que compram essa ideia e que pensam como eu penso e que fazem acontecer. Então,
Eu estou extremamente feliz por esse reposicionamento que a gente vem tendo de full service empresarial. Então, hoje a gente tem outras áreas muito fortes no escritório, como a área de imobiliário e condominial, agora a área de health, da saúde, que atende um mercado de médicos, clínicas e hospitais. Então, assim, foi algo que demorou muito para a gente fazer essa virada, até por receio de não conseguir atender e de não conseguir estruturar como deve ser. E hoje a gente está nesse momento, bem comemorando os nossos 10 anos, a gente conseguiu, tanto com o desenvolvimento da nossa metodologia de gestão, que inclusive foi premiada mais de uma vez pela análise de advocacia, pelo DNA+, né, aquele programa que eles fazem, quanto pelo desenvolvimento do nosso software, pelo investimento em treinamento do nosso time, a gente conseguiu criar uma estrutura propícia para absorver outras áreas e outros mercados. Então, eu estou extremamente feliz com esse momento que a gente vem vivendo. Na sexta-feira, fazendo um gancho, né? Eu não postei ainda, mas vou postar. A gente fez uma homenagem para minha primeira sócia, que é a Francine Leal. Ela entrou no escritório há 9 anos e entrou como advogada júnior e passou por toda a etapa de crescimento ali, praticamente fundou o escritório junto comigo, se tornou sócia de serviço há uns 4 anos, e na sexta-feira ela se tornou sócia de capital, de fato, do escritório, fazendo investimento e aporte para essa virada. Então, assim, isso mostra esse crescimento sustentável, essa preocupação em estrutura, com pessoas, com a entrega mesmo antes da gente sair vendendo uma promessa, né? Então, eu estou num momento assim de só agradecer mesmo e nem falar muito, porque vai que falar muito tá errado, né? Mas Uhum. estou muito feliz com esse momento que a gente vem vivendo. Que show, parabéns. Obrigada, obrigada. É legal formar profissionais, é uma coisa que é muito gratificante também, né? Ver a evolução da pessoa, assim. Eu já tive algumas pessoas no escritório, assim, também, estagiários que ficaram todo o tempo de estágio, então ver, às vezes a pessoa não tinha nenhuma experiência, não sabia nem fazer uma planilha Excel e sai fazendo já peças jurídicas muito mais complexas, né? Então esse desenvolvimento é muito legal de acompanhar. Sem dúvida, é extremamente gratificante para nós, em específico, para mim, que fomento muito a cultura do partnership, do intraempreendedorismo e do desenvolvimento não só técnico, mas pessoal desses profissionais. Assim, eu vou te falar que existem duas coisas que me pagam melhor que o dinheiro. Uma é o desenvolvimento do time e outro o reconhecimento do cliente, assim. Reconhecimento do cliente é um negócio que às vezes ele nos faz mais felizes que a própria remuneração. Sim, bacana. Bem, a gente vai chegando para o final aqui já da nossa entrevista, né? Um livro que você recomenda, pode ser da área ou não. Ô, Ana, eu tô até com ele aqui, ó, na minha escrivaninha, é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dick. Não sei se você já Tem, leu. tem esse Esse, livro. Bacana. esse foi o último livro que eu li. É, por quê? Porque ele fala justamente o que eu acredito, né? Eu acho que o sucesso, ele é moldado e ele vem da nossa estruturação de pensamento, né? Da nossa Uhum, mentalidade. Inclusive, eu sempre falo que o empreendedorismo não é um status, ele é um mindset, né? Ele é uma mentalidade. uhum, Ele não é uma profissão, ele é uma mentalidade. Você empreende em qualquer coisa, em qualquer cenário, na empresa de outra pessoa, na sua vida, na sua família, no seu negócio, e é realmente um estado de mindset. Então, eu com certeza indico esse livro. Eu acho que ele aprofunda bem nesse tema e nos dá um norte de como conseguir estruturar e formar essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade empreendedora que eu falo, é de empreender realmente no que faz sentido para nós. sim, bacana. Eu tenho um problema que eu começo a ler os livros e não termino. Então ele foi um dos que eu comecei, não acabei vendo outros depois, mas eu quero retomar, sim, quero terminar e também acredito muito nisso. Eu acho que o sucesso tem muito a ver para onde está o teu foco, né? Então,
e ter cada vez uma visão às vezes mais generalista e acabar priorizando demandas do que se aprofundar muito em coisas que não vão dar retorno, né? Bem por aí. Exatamente, é um Hum. conjunto de habilidades, né? Inclusive, eu acho que eu paguei muito a minha língua, assim, há uns anos atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, eu falava muito que as pessoas elas tinham que ser ultra especialistas e ponto e acabou, sabe? Eu achava Uhum. que esse era o caminho para o sucesso e tudo mais. E hoje, assim, eu mudei completamente o meu pensamento, até porque, gente, é importante saber que a gente muda, assim, o nosso pensamento, a nossa opinião Uhum. Que bom, né? constantemente, que bom, graças a Deus. E hoje eu enxergo dessa maneira. Eu acho que, lógico, nós profissionais temos que ter sim especialidade, o mundo caminha para isso, né? Inclusive, a advocacia demorou muito para entender a importância da especialidade, assim como é no universo médico, né? No universo médico, há muitos anos, desde que a medicina é medicina, os médicos são especialistas em alguma coisa, né? E eu acho que o advogado ele demorou muito para entender esse cenário e hoje a gente consolidou esse assunto. Mas falando de sucesso, falando de êxito num aspecto global da vida, eu acho que o sucesso ele é um conjunto de habilidades desenvolvidas e que a gente precisa sim ter a capacidade de fazer uma integração do pensamento, sabe? Quando você fala generalista, não é a pessoa, eu entendi dessa maneira, não é a pessoa Uhum. que sabe de maneira rasa, é a pessoa que consegue ser multidisciplinar, que ela consegue ter uma visão integrativa dos fatos, né? Então, eu consigo integrar, sei lá, negócios com direito, com governança, com estratégia, entende? Então, a pessoa que ela consegue criar essa sistêmica hoje, na minha opinião, ela tem mais chances de ter sucesso no que ela faz. Legal, sim, faz muito sentido. E uma frase que define a sua vida profissional ou pessoal até o momento, Thaís? Ó, tem uma frase, eu até postei ela junto com o meu time há uns anos já, que é aquela frase de Aristóteles que fala: o todo é mais importante do que a soma das suas partes. Então eu acho que, acho não, essa frase, esse pensamento, ele caminha muito com a minha vida, porque eu sempre falei que a advocacia e o mundo dos negócios é uma atividade coletiva, assim. Eu peço desculpas para quem faz isso de maneira individual e acho muito incrível quem faz isso, quem advoga unicamente, né, sem estar com outras pessoas, porque eu acho extremamente complicado. Eu acho que a nossa atividade ela é naturalmente coletiva, né? O mundo dos negócios, a advocacia, a gente precisa se unir, né? Então, eu falo que não existiria nada do que eu fiz parte de construção se não fosse pela soma da capacidade de várias pessoas engajadas, de várias pessoas engajadas. E eu levo isso para a vida, assim. Então, eu tenho muitos sócios nos negócios, eu tenho muitos parceiros, e lógico, é difícil de achá-los, é difícil, mas eu acho que quando a gente tem um posicionamento claro, uma comunicação assertiva do que você acredita e você realmente reflete isso no seu comportamento, você acaba atraindo as pessoas corretas, sabe? E, de novo, eu não tô falando que, nossa, é super fácil, sociedade dá super certo sempre. Lógico que não, a gente sabe que não, ainda mais a gente é advogado, né? Mas a gente precisa ter uma clareza de onde a gente quer chegar e o que faz sentido para nós, quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades, a maneira como a gente pensa, porque é aquela coisa, as pessoas que pensam igual, elas se unem, é natural. É natural, você acaba, né? As pessoas começam, Uhum. elas acabam se Ah, juntando e tudo mais. o Então, Renato, só te interrompendo, o Renato, que é também um parceiro assim de negócio que a gente se conheceu e aí acabou desenvolvendo algumas coisas em conjunto. Foi mais ou menos assim também, né? Você conhece pessoas que estão pensando mais ou menos o que você está pensando e naturalmente se unem, né, para estruturar negócios. E eu também sou muito dessa visão de que se é em conjunto, né, com outras pessoas, parece que é mais gostoso, assim, né? Que você saboreia melhor, assim, as conquistas e também divide responsabilidades. com certeza, tem que fazer sentido para mais pessoas, sabe?
tem que fazer sentido para o todo, o impacto é muito maior, então por que não compartilhar, sabe? Eu sempre falo, a gente quer resultado, mas a gente não quer compartilhar o resultado. Então, como que a gente Ah, potencializa o resultado sem compartilhar o resultado? Então, assim, não sim. faz sentido, né? Eu acho que a advocacia, eu trabalhei no comecinho, bem no comecinho da minha carreira, em grandes escritórios que, assim, são referências para mim até hoje. Eu trabalhei com pessoas incríveis, assim, não tem o que falar. Mas eu acho que o mercado jurídico, ele vinha muito de uma estrutura engessada, sabe? De uma escalada muito difícil, sabe? De uma coisa assim, só alguns ganham. E quando eu fundei o escritório, eu falei, cara, eu quero muito fazer diferente. Eu quero muito poder ter estrutura e ter resultado para fazer diferente, sabe? Porque, meu, tem que compartilhar. Para você crescer, tem que Uhum, potencializar, tem que fazer sentido para todo uhum, mundo. Isso é verdade. uhum. Aí também, complementando essa questão da frase, tem uma frase que eu gosto bastante que é: se você quer ir longe, vá sozinho. Não. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em bando, né? Que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que alguns projetos que são mais a longo prazo, você tem que pensar nessa questão justamente de ter uma estrutura maior, né? Que tenha um propósito, que tenham mais pessoas envolvidas. Com certeza, com certeza. E assim, lógico, né? A gente está sujeito a mudar de opinião e tudo mais, mas em toda a minha experiência, que é pequena, mas a gente está falando de mais de 10 anos, a cada dia que passa, a cada desafio novo e a cada conquista, eu tenho mais certeza dessa premissa, de que realmente a soma do todo tem mais valor do que cada uma dessas partes separadas, né? Fazendo parafraseando, né, a frase de Aristóteles, né? Então, Uhum. até hoje eu não tive uma prova contrária disso, apesar dos desafios que a gente tem com pessoas, com sócios e com parceiros, e é natural o benefício, as conquistas e o crescimento e o prazer de ter isso compartilhado supera em muito os desafios que eu já tive. Uhum. E a gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista, Thaís. Uma mulher que te inspira. Então, essa pergunta eu acho que foi a mais difícil de todas, assim, porque muitas mulheres me inspiram de verdade, assim, eu acho que tá muito bonito o mercado e a maneira como a gente tem ganhado espaço, Uhum. e poder de fala. Então, muitas mulheres me inspiram. Inclusive, muitas clientes me inspiram, muitas sócias me inspiram, assim, pessoas próximas a mim. Mas, para a gente ser objetivo, uma pessoa que ultimamente tem me impressionado bastante e que eu gosto muito de ouvir é a Cristina Junqueira, que é a Uhum. co-fundadora do Nubank. Eu acho ela super fora da curva. Uma pela disrupção do mercado financeiro total, ela é extremamente inovadora. E também pela inteligência emocional que ela tem, por estar num universo extremamente masculino e ser Uhum. mãe de 4 filhos, assim, eu nem sei se Sim, são gente. meninas ou se são meninos, Como enfim. consegue, né? Sim. E assim, eu acho muito legal, e eu acho muito legal a maneira como ela coloca isso de uma forma leve. Eu tenho 2 filhas, né, pequenas, uma de 4 e outra de 3 anos, e assim, eu trabalhei a minha gestação toda, né? Eu não gosto de ficar falando isso porque parece que a gente está se comparando. Não é esse o contexto, né? Eu quero responder sua pergunta por dizer por que que eu me identifico com ela e admiro e a tenho como referência. Eu trabalhei, voltei muito cedo, né? 20 dias, 10 dias eu já estava trabalhando de volta e tudo mais. É fácil, não é fácil, mas a gente tem a capacidade de tornar isso mais leve se o trabalho faz sentido para nós. Então, eu acho que ela veio e desmistificou, sabe? Não ficou esfregando na cara de ninguém se isso é bom, se é ruim. Ela falou: olha, eu faço assim e deu certo para mim, tá tudo certo. E eu sou uma mãe, eu sou a melhor que eu sou como mãe, eu sou a melhor profissional que eu posso ser como profissional. E isso nos dá um certo conforto, porque a gente se culpa, né? A gente se culpa, por um lado ou para o outro, a gente se culpa, e quando ela vem e coloca, fala, cara, faz o que, foca no seu, faz o seu melhor nessas posições, e é isso, vai dar tudo certo. Eu acho que ela representa muitas, muitas mulheres, inclusive
a minha fala e a minha própria história de vida. Que bonito, sim, também admiro muito ela. Vejo, até eu acho que para anunciar a nossa live eu publiquei um vídeo dela antes, por Jura? Eu coincidência. não Depois eu vi, você vou retomar. acredita? Que legal. Ela falando alguma coisa e eu depois eu resgato aqui, que agora também de cabeça não tô me recordando. Bem, a gente agora abre para perguntas aqui, o pessoal que está nos assistindo queira fazer perguntas, mas a gente já tem uma na fila aqui, que é do Jefferson. Na sua visão, quais são as características mais importantes para manter uma parceria sólida e produtiva com os sócios? E qual delas você acha que é a mais decisiva para o negócio dar certo? Nossa, do Jefferson arrebentou, né? Olha, Jefferson, com certeza, comunicação, óbvio, né? E uma Uhum, clareza de objetivo final, né? Então, aonde a uhum, gente quer chegar, e esse objetivo final faz sentido para nós, e a gente está sempre alinhando essa expectativa de novo. Às vezes, o uhum. meio do caminho vai, né, vai ter conflito, vai ter divergência de opinião e tudo mais. Mas se o objetivo estiver alinhado, estiver claro para ambos os sócios, você se ajusta. Um cede, outro cede, porque o que importa é para onde a gente está Hum, caminhando. Eu acho que quando a gente deixa de olhar para o mesmo objetivo lá na frente, aí a gente tem uma relação que é difícil de resgatar. sim, nossa, assina embaixo, exatamente. Eu acho que é alinhamento de expectativas, né? Que é um pouco dessa questão das pessoas serem honestas com elas mesmas. Acho que isso, né? Uhum, E ter o objetivo comum e essa questão de que em alguns momentos não necessariamente vai ser do jeito que você gostaria, às vezes, né, por exemplo, né, às vezes as vendas não estão correspondendo às expectativas, aí você tem que acabar mudando os planos para que as coisas continuem andando, né? Então isso é importante também ter essa flexibilidade, né? Mas também ao mesmo tempo não ser flexível demais a ponto de um dos sócios basicamente dominar ali a questão, né? Então, é. bem legal. E, assim, a gente precisa entender, e fazendo um pouco de publicidade verdadeira sobre o nosso trabalho como advogado, é que tem um exercício de governança, né? É interessante ter um apoio em governança, um apoio em mediação. Então, é extremamente importante esse elemento de expectativa assistido e formalizado por um advogado antes de iniciar a empreitada, né? A questão do acordo de sócios, a questão do alinhamento constante, a questão do contrato social que muitas pessoas negligenciam, né? E deixam na mão da contabilidade, não falando mal dos contadores, não, eles só fazem o trabalho deles e estão corretíssimos, mas é de tornar esse assunto raso, quando na verdade ele tem que ser extremamente olhado. Ele é o primeiro passo que você vai dar no relacionamento com o seu sócio. Então, conversar e definir situações que a gente não, que a gente quer evitar é o primeiro passo para que você tenha uma relação sustentável, né? E se não der certo? E quando der prejuízo? E se a gente precisar reinvestir o lucro? Quanto a gente vai distribuir de lucro? Então, assim, falar sobre o que ninguém quer falar, ter governança é extremamente necessário. Então, contratem sim um advogado especialista, contratem uma assessoria para acompanhar a abertura de empresa e implantar essa governança dentro da empresa. Isso, se possível, com certeza vai trazer um resultado a longo prazo para essa sociedade. Show! Uau, uma aula, né, gente? Nossa, foi um episódio assim, porque a gente sempre acabou focando muito mais na vida pessoal e também nessa questão da PI no geral, que acho que a franquia ela volta muito pro business, né? Então é uma visão bem diferenciada. Adorei, Thaís. Ah, eu que adorei, Ana. Adorei mesmo. Super obrigada pela sua disponibilidade. Lembrando que a nossa live fica disponível aqui no meu Instagram. A gente também tem um canal do projeto no Spotify e no YouTube, né? Que eu deixo lá disponível as entrevistas. E queria agradecer também as pessoas que fizeram perguntas, né? O pessoal participou bastante. E, mais uma vez, você, Thaís, super obrigada. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve.
Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, Ana, mais uma vez. Parabéns pela tua atuação, pelo teu projeto. E conte comigo. O que precisar para fomentar mais mulheres e desenvolver aí grandes advogadas, empreendedoras nesse universo do mercado de PI, entretenimento, você pode contar comigo. E é uma honra estar hoje aqui com você. Com certeza a gente vai desenvolver juntas outros projetos. Show, vamos sim. Tomara, vai ser uma honra. Um Obrigada, um beijo, boa beijo. noite. Boa Obrigada, pessoal. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.